A história de hoje é sobre um menino de rosto magro, olhar vazio e sorriso nos lábios. Agora imagine esse mesmo garoto confessando com a mesma naturalidade de quem fala o que comeu no café da manhã que matou 3 bebês. E não foi por acidente, muito menos por legítima defesa. Foi porque ele quis, porque ele gostava, simples assim. Um menino de apenas 8 anos de idade, chamado Amarjit Sada, se tornou oficialmente o assassino em série mais jovem do mundo. Na delegacia de Begusarai, na Índia, ele estava sentado em uma cadeira que mal conseguia colocar os pés no chão, de tão pequeno. Os policiais olhavam para ele, atordoados, sem conseguir acreditar no que estavam presenciando, e uma comunidade inteira em choque. Ele só sorria enquanto contava como bateu com um tijolo na cabeça de uma criança até o choro dela cessar, sorria enquanto mostrava o local onde escondeu o corpo, sorria como se tudo fosse só uma brincadeira. Mas o que pode levar uma criança de 8 anos a matar com tamanha frieza? Para entender este caso perturbador, a gente precisa voltar lá no início, lá onde tudo começou, numa vila cercada por miséria e ignorância. Então, bora comigo acompanhar o que aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Olá, que bom ter a sua companhia. Eu me chamo Monique Simões e você está no canal Além da Sexta-feira. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu narro para vocês as histórias mais ousadas do mundo dos crimes reais, casos não resolvidos e também mistérios e eventos que desafiam até a compreensão humana. Peço que, se você gostar desse canal, clique no botão inscrever, deixe o seu like e comentários. Não esqueça também de ativar o sininho, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo aqui, você será notificado. Agora pegue o seu café, se acomode onde você quiser e venha explorar comigo o lado mais obscuro da realidade dessa história. E lembre-se, a sua curiosidade será sempre bem-vinda por aqui. Em uma vila bem pobre na Índia, não havia parquinhos, muito menos escolas. O que havia ali era fome, sujeira e o abandono que encobria mais do que podia se ver. Essa vila está localizada no estado de Bihar, um dos mais pobres da Índia, um lugar onde o tempo parou e a assistência do governo não se via nem de longe. Um lugar com casas feitas de barro e lata, água suja para beber, comida escassa e pessoas visivelmente cansadas. Um ambiente onde até as crianças aprendem cedo que sobreviver é mais importante do que brincar. Foi nesse cenário que Ahmadiyya Sada nasceu, no ano de 1998, no vilarejo localizado no estado de Bihar, no norte da Índia. A data exata desse nascimento de Ahmadiyya não é oficialmente confirmada em fontes públicas, só se sabe que ele nasceu em 1998. Essa ausência de informações detalhadas se deve ao fato, em parte, à precariedade dos registros civis no vilarejo em Bihar, especialmente em famílias muito pobres como a de Ahmadiyya. A família de Ahmadiyya era, como muitas ali, miserável, analfabeta e invisível para o Estado. As poucas informações encontradas dão conta de que seu pai trabalhava como operário braçal quando conseguia esse serviço, pois não era sempre. Sua mãe era dona de casa, cuidava dos filhos ou tentava, e negligenciava muita coisa dentro daquela casa. Ahmadiyya nunca foi para a escola, nunca foi ao médico, nunca teve acompanhamento psicológico e, claro, nunca teve quem percebesse os primeiros sinais do horror que estava por vir. Naquele vilarejo, todo mundo se conhece. As pessoas de lá vivem tão preocupadas em se manter de pé que tudo além daquilo ninguém se importa. E quando os boatos começaram a circular de que aquele menino estranho de 8 anos tinha feito algo, a maioria preferiu virar o rosto, não por maldade, mas porque ali o desespero é tão grande, tão rotineiro, que a tragédia é só mais uma tragédia. O grande problema é que ninguém percebeu que um serial killer infantil estava começando a surgir. Ahmadiyya Sada não falava muito, na verdade mal falava, passava horas sozinho olhando pro nada, chutando pedras na rua de terra batida, ou simplesmente encarando os outros com um olhar que ninguém conseguia decifrar.
As crianças da vila evitavam brincar com ele, não porque tinha medo dele, mas porque ele era considerado estranho. Às vezes, Ahmadite ria sozinho, às vezes batia em outros meninos por motivo nenhum, às vezes machucava animais pequenos e dizia que queria ver como eles morriam. O vizinho relatou que um certo dia Ahmadite estava esmagando um filhote de gato com uma pedra. Ao ser repreendido, ele respondeu que o animal estava chorando demais. Mas ali naquela vila, esse tipo de atitude não chamava muita atenção. As pessoas estavam tão acostumadas com o sofrimento, com o silêncio e com a violência que todos achavam que estava dentro da normalidade aquele tipo de comportamento. Para a família de Ahmadite, era só uma criança difícil. A mãe dizia que ele era calado, mas obediente. Já o pai nem sabia o que dizer. O que ninguém percebia ou fingia não perceber era que aquela criança já tinha algo mudado por dentro. Não era falta de carinho, não era só pobreza, era algo mais sombrio. Ele era uma criança fria e o que ninguém ainda conseguia enxergar aconteceu. Um dia, Amaditsada desapareceu com sua irmã bebê nos braços. Horas depois, voltou para casa sozinho, calado e sorrindo. Ali começava o primeiro ato de um horror sem volta. O mais inquietante é que a família decidiu esconder tudo. Era um dia qualquer em Bihar. O calor castigava a rotina das pessoas da vila, mas em uma daquelas casas pobre e abafada, algo terrível estava prestes a acontecer. Armadite tinha apenas 7 anos de idade, sua irmã mais nova, um bebê de 8 meses. Chorava no colo da mãe, que, exausta, deixou a menina de lado por alguns minutos. Foi tempo suficiente. Armadite pegou o bebê e saiu com ela nos braços, sem avisar a ninguém, muito menos sem ser notado. Caminhou até a área abandonada atrás da casa. Ali deitou a criança no chão, pegou uma pedra grande e fez o impensável. Bateu uma, duas, 3 vezes, até que o choro daquela criança cessasse. A pior cena jamais vista na vila. Minutos depois, voltou para casa sozinho, sujo e sorrindo. A mãe, ao notar a ausência da filha, entrou em pânico. Procuraram pela vila até que encontraram o corpinho sem vida, esmagado e ensanguentado. Ao perguntarem para Armadite o que havia acontecido, ele confessou sem hesitar, abre aspas, fui eu, ela chorava demais, fecha aspas. Agora vem a parte que faz o estômago da gente revirar. A família não contou nada a ninguém, não chamou a polícia e nem denunciaram. Não procuraram ajuda. A mãe dizia apenas que não queria perder outro filho. O pai falava que ele era só uma criança e não sabia o que estava fazendo. O corpinho da bebê foi enterrado às pressas como se nada tivesse acontecido e a morte foi silenciada. Ninguém da família falava sobre o assunto. Já Armadite continuou vivendo normalmente, sem dor, sem peso, só com expressão sorridente de canto de boca. Agora já era perceptível que alguma coisa dentro dele havia acordado naquele dia. Ele sabia que era fácil matar e o horror estava longe de terminar. Sua próxima vítima dormia a poucos metros dali, no colo da própria mãe. Por alguns meses, a família pensou que o caso estava encerrado, que o tempo apagaria toda a maldade e que Armadite superaria. Mas o que ninguém entendeu ou se recusou a entender é que eles haviam deixado um monstro solto dentro daquela casa. Poucos meses após matar a própria irmã, Armadite repetiu o mesmo ritual. Dessa vez, a vítima foi um primo dele, um bebê de 6 meses, filho de uma tia. Levou a criança para longe da casa, usou a pedra, espancou até a morte sem hesitar, sem motivo, só pelo simples prazer de matar. E adivinha, mais uma vez a família abafou tudo. Inventaram histórias, disseram que o bebê morreu dormindo e o enterraram rápido. Outra vez, a família decidiu se calar. Só que Armadite já havia provado do poder. A essa altura, ele sabia que podia repetir o feito, porque ninguém faria nada. Até que em 2007, a linha foi cruzada. A vizinha, uma mulher trabalhadora, deixou sua filha, uma bebê de 6 meses, dormindo na escola local enquanto trabalhava. Era uma prática comum na vila. Mães deixavam os filhos pequenos sob cuidado coletivo, mas naquele dia não terminaria como os outros.
pois a bebê desapareceu. Horas depois, alguém viu Ahmedite andando perto da escola coberto de sujeira. Resolveram então, dessa vez, chamar a polícia e pela primeira vez ele foi confrontado. Sem hesitar, respondeu que foi ele mesmo que a havia matado e fez isso porque, de novo, a criança chorava demais. Ainda disse que usou um tijolo para fazer aquilo. Levantou-se e levou os policiais até o local do crime, um espaço abandonado com resto de tijolos e poeira. Ali, o corpo da bebê estava estendido com o crânio esmagado. A cena fez os investigadores pararem, não pelo corpo, cenas assim era bem comum naquela região, mas pelo assassino, uma criança de 8 anos, e ele estava sorrindo. A partir desse momento, o caso explodiu na mídia. As autoridades não puderam mais ignorar, porém todos se perguntavam o que a justiça iria fazer com um assassino tão jovem, uma criança tão franzina e monstruosamente grande. O caso estourou como uma bomba na imprensa indiana. As manchetes estavam explodindo com o título, abre aspas, menino de 8 anos confessa 3 assassinatos, fecha aspas. Outras falavam, abre aspas, serial killer infantil deixa a vila em pânico, fecha aspas. A comoção foi imediata. Gente revoltada querendo justiça que, claro, não é para menos diante desse horror. Gente assustada querendo respostas e o sistema sem saber o que fazer. Ahmadite foi levado à delegacia da vila. Os policiais não sabiam nem como lidar com ele. Era pequeno demais para usar algemas, baixo demais para sentar direito na cadeira do interrogatório, mas falava com frieza de um criminoso veterano, sem arrependimento, sem hesitação, sem medo. Confessou tudo de novo. Ele explicou com detalhe ao mesmo tempo que sorria. A mídia queria a cabeça dele, mas a vila queria esquecer e a justiça ficou de mãos atadas. Segundo a justiça, a lei indiana é clara: menores de 18 anos não podem ser condenados como adultos, mesmo em casos de homicídio. Ou seja, Ahmadinejad não podia ser preso, não podia ser julgado como um criminoso comum, não podia sequer ser internado numa prisão juvenil de segurança máxima. O máximo que a lei permitia era interná-lo em uma instituição de reabilitação infantil, sem cela, sem sentença real, apenas tratamento até ele completar 18 anos de idade. Na prática, o maior assassino infantil da história da Índia foi tratado como uma criança problemática. Muitos juristas protestaram, mas a lei era clara e a lei o protegia. Foi nesse contexto, então, que Ahmadite desapareceu dos olhos do público, encaminhado para uma instituição fechada. Acontece que depois da explosão midiática, Ahmadite sumiu do noticiário tão rápido quanto apareceu. Foi levado discretamente para uma instituição juvenil, sem qualquer tipo de acompanhamento público. Nos anos seguintes, o nome Ahmadinejad virou quase que uma lenda urbana. Pouco ou nada foi revelado sobre a sua internação. O governo local manteve silêncio absoluto. Não se tinha imagem, não tinha nenhum boletim e nenhuma atualização à vista da população. O que se sabe é que, pela lei, Ahmadite só poderia ficar internado até os 18 anos, e essa data chegou no ano de 2016. Ahmadinejad completou 18 anos e foi libertado, mas ninguém sabe em que condições. Todos perguntavam, mas uma resposta oficial nunca foi divulgada. Algumas fontes afirmam que ele recebeu uma nova identidade, mudou de estado e hoje vive sob proteção do governo como parte de um programa de reabilitação. O que é mais inquietante nisso tudo é a ideia de que agora adulto, Ahmadite pode estar entre nós, em um mercado, num ônibus, numa fila qualquer. É bem provável que ele esteja com outro nome e talvez ele ainda esteja com aquele mesmo sorriso. E a nossa grande pergunta continua sem respostas. É possível reabilitar um assassino que começou a matar aos 7 anos? O sistema acredita que sim, e a lei acredita que sim. Mas uma pergunta que ficou ecoando desde o início é simples, porém difícil de engolir. Como uma criança pode matar com tanta frieza e com tanto prazer? Psicólogos e criminologistas ainda debatem o assunto. Alguns dizem que Ahmadite sofria de transtorno de conduta severo, o estágio prévio da psicopatia. Outros afirmam que ele já apresentava comportamento sociopata infantil.
algo raríssimo de acontecer, mas possível. O fato é que ninguém discorda que ele não foi tratado. Ele foi silenciado, ele foi ignorado e só foi contido quando já era tarde demais. Pior, ele foi protegido por leis criadas para defender crianças vulneráveis e não perigosas. A verdade é que a sociedade falhou, a família acobertou, a justiça ficou impotente e, no meio disso tudo, 3 bebês morreram. A história de Amaditissada não é só um caso de horror, é o espelho sujo do que acontece quando a ignorância, a miséria e o descaso se encontram com a maldade e ninguém faz nada. Amadit matou 3 bebês e sorriu nas 3 vezes, e foi protegido pela lei. Agora ele é um adulto e está livre. Obrigada por assistir, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então compartilhe as suas opiniões e sugestões e a gente se vê num próximo vídeo para degustar mais uma boa dose de café. Até lá, tchau!